A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical aqui na igreja em Fernão Velho, expressamente para a classe dos jovens. Queremos aqui agradecer o nosso pastor Josivaldo Gomes, que é o pastor aqui no campo. Nós queremos também agradecer a superintendência da Escola Bíblica Dominical, a pessoa do presbítero Ivanilton Oliveira e diácono Clesivaldo, e a nossa coordenadora pedagógica, que é a nossa irmã Aberlândia, também a nossa produção, né? Nós estamos hoje com a lição de número 5 para dia 2 de agosto de 2020, com o tema geral, Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, tendo como comentarista da lição pastor Douglas Batista. Hoje o tema é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Estamos aí estudando a lição para a carta aos Efésios, né? Que foi estudada lá com os adultos, e agora estamos revendo essa lição com a classe dos jovens. O textuário da nossa lição está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse foi o nosso textuário da nossa lição. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição que, como diz o próprio tema, nós fomos libertos do pecado para vivermos uma nova vida. No entanto, essa nova vida é em Cristo, né? Segundo o texto bíblico que está em Efésios capítulo 2, o apóstolo vai nos dizer que nós fomos vivificados em Cristo, né? Então nós entenderemos no transcorrer da lição. Precisamos enfatizar os objetivos que essa lição nos traz. Nós temos o objetivo geral, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, mas temos também os objetivos específicos para cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós temos refletir sobre nossa natureza pecaminosa. No ponto 2, nós temos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E, finalmente, no último ponto, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém? Vamos dar prosseguimento à nossa lição na parte introdutória. Não faremos a leitura bíblica em classe, né, que nós já falamos que está em Efésios capítulo 2. Você pode dar uma lida, certo? A partir do primeiro versículo até o versículo 10. Para ganharmos tempo, nós apenas estaremos já dando prosseguimento ao comentário da nossa lição. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos,
a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aqui nós vamos ver que a raça humana, o homem, um ser criado por Deus, uma vez que ele pecou, a Bíblia vai dizer que fomos destituídos da glória de Deus, né? Foi necessário que Jesus viesse, descesse, deixar sua glória e, através da redenção lá no Calvário, nos trouxesse de volta, né? Até a Deus. Aqui nós vamos ver que isso, na verdade, nós chamamos de graça. Mais adiante nós veremos. Graça, que é o quê? Nada mais do que favor imerecido, ou seja, não há nada que nós possamos fazer que nos traga algum tipo de merecimento. É expressamente a graça de Deus. É um favor imerecido. Nosso primeiro ponto da lição tem como título a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Nós vamos ver que no início da epístola, no início da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração nós estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. E aqui nós vamos ver no primeiro subtópico, onde nós entendemos que quando ele vem falar que nós estávamos mortos, nos dá aqui um conceito para que possamos entender de forma clara que essa morte fala de forma espiritual e moral, né? Nós estávamos mortos no pecado e agora vivificados em Cristo. Esse primeiro subtópico nos remete aqui, nos traz a condição anterior, a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí aqui, o comentarista da lição, ele nos traz um conceito. Ele nos diz que ofensa, nesse aspecto aqui, nesse versículo que Paulo traz, traz o sentido de passo em falso, de forma deliberada. É um termo grego paraptoma. Já pecado é um termo no qual ele traz aqui emartia. Descreve como aquele que erra o alvo. Então veja aí, né? Nós anteriormente estávamos mortos em ofensas e pecados, ou seja, ofensas, passo em falso de forma deliberada, enquanto que pecado aqui seria aquele que erra o alvo, né? E morte no sentido moral e espiritual, provocada, claro, né, pelo pecado, trazendo assim a separação entre o homem e Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado é a única coisa que faz separação, né? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. No segundo subtópico, nós temos aqui nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Nós vemos aqui, refere-se às atitudes erradas que tínhamos na vida outrora. Bem, aqueles que vieram do mundo, trazem aí uma bagagem, certo? Porém, uma vez que
ele conhece o Evangelho, uma vez que ele aceita Jesus, né? Nós cremos, acreditamos que essa pessoa foi regenerada. Ela se arrepende, uma vez arrependida, então, agora ela passa a viver uma nova vida em Cristo. Que vem a ser isso? Outrora, eu pecava, eu errava, eu fazia determinadas coisas e hoje já não faz mais, ou pelo menos não tem prazer em praticar o pecado. Porque alguém pode dizer, você agora é salvo, é crente, não peca mais? Não, continuamos pecadores sim. No entanto, a diferença do pecador que não se arrependeu, que não aceitou a Cristo, é que ele peca e para ele está tudo muito normal, é natural, é uma vivência comum. No entanto, o pecador redimido pelo sangue de Cristo, ele não tem prazer no pecado. Não é aquela condição de se arrependeu, pequei, perdão, aí pequei de novo, não. Com Cristo, você experimenta o arrependimento e agora não mais existe o prazer no pecado. Então ele traz aqui, andaste segundo o curso do mundo, andaste segundo o curso deste mundo. Então ele esclarece, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. Aí ele frisa muito bem a imoralidade, o furto, a mentira, ou seja, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, e assim é o evangelho transformador, né? Aquela pessoa que diz que recebeu a Cristo, recebeu o evangelho e não mudou, a vida continua igual, alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro evangelho, o verdadeiro, o genuíno, é aquele que transforma o pecador. No outro ponto, ele explica, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui ele faz alusão ao adversário, né? Ao nosso perseguidor, Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ou seja, alguém vai dizer, eu faço o que eu quero, que eu bem entendo. Aí diz que é livre. Mas você consegue parar de fazer determinada coisa? Se você não consegue, você na verdade não é livre, você é escravo. Livre é aquele que sabe, né? Pode fazer, mas não faz. Por quê? Porque sabe que é errado. Porque sabe que não deve. Porque foi liberto por Cristo. E o último ponto aqui, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Por quê? Porque a inclinação da carne é para o mal. A inclinação da carne é para a desobediência. A inclinação da carne é para que nós estejamos sempre distantes de Deus. Por isso, nós devemos alimentar o quê? O Espírito. Quando nós alimentamos o Espírito, então, nós temos força para vencer as adversidades, as tentações, o que surgir. É necessário que nós possamos alimentar o nosso Espírito ao invés da carne. Porque aí o leão que está sendo alimentado é o que vai se fortalecer. No segundo ponto, vivificados pela graça. Nós vemos aqui, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos
vivificou por meio de sua graça. Como compreender isso aqui? Ora, o apóstolo vem explicar que nós estávamos mortos, mortos, e fomos vivificados, ou seja, Cristo nos trouxe de volta à vida, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Você lembra do textuário da Bíblia Sagrada que vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, veja, ele não consegue explicar de que maneira tão grandiosa é esse amor de Deus para com a humanidade, Então, a riqueza da graça e da misericórdia de Deus aqui é abundante. Nós não merecíamos nada, mas por pura graça e misericórdia, pelo grandioso amor, Ele nos amou. Segundo ponto, o subtópico do segundo ponto da lição: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Às vezes alguém erroneamente, ou por ignorância, não sei, vem dizer: eu tenho aquilo que mereço, merecimento. Não. Homem nenhum da face da terra tem nenhuma condição de merecer algo. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Foi a sua graça, que é o favor imerecido. Então, se nós temos alguma coisa, é puramente graça de Deus. É o favor que nos alcança, é o amor de Deus que é tão imenso, tão grandioso, que Ele vai e envia o seu próprio Filho. Aliás, único. Quem entregaria o seu único Filho em prol de alguém que sequer merecia alguma coisa? Este é o grandioso amor de Deus para com a humanidade. Terceiro ponto: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente aqui nesse texto indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O que seria? A ressurreição, a vida eterna e galardão nos céus. Então veja aqui, nós fomos alcançados pela graça de Cristo e agora nós temos também os mesmos direitos concedidos, os mesmos benefícios, através aqui da graça de Jesus, que nos ressuscitou juntamente com Ele. Vamos dar prosseguimento ao terceiro ponto da nossa lição: a salvação não vem das obras.
Se você observar em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Aqui é interessante. Você não pratica as boas obras para ser salvo. Não. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, dar esmolas, fazer o que for. Mas não é isso que garante vida eterna. Não é isso que nos traz aí a condição de ser salvos. Mas uma vez salvos, é necessário que pratique as boas obras. Graça como meio de salvação. Ele traz aqui, ó. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Essa morte aqui, né? A morte espiritual. Também a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Vocês lembram lá no Éden, quando o homem peca? Ali ele foi separado, foi desligado. Naquela condição ali ele perde totalmente a comunhão que tinha com Deus. Vocês se lembram? Todas as tardes o Senhor vinha conversar com o homem lá no jardim. Quando ele peca, imediatamente ele percebe agora uma condição que antes ele não via. Ele percebe que está nu. Por quê? Antes ele estava na condição da inocência. Agora, através do pecado, ele consegue se enxergar e ver que não está em boas condições. Agora, né, o homem separado de Deus, criou-se uma barreira chamada pecado. Como fazer agora para trazer o homem de volta à comunhão que havia com Deus? Só através da regeneração, através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Aí sim, o Senhor consegue trazer o homem de volta e livrá-lo, né? Livrá-lo do poder da maldição do pecado e da morte. A palavra graça aqui, a tradução do grego charis, ou charis, que significa favor imerecido. É por meio da graça que Deus ativa o livre arbítrio. Nós já falamos aqui numa outra lição. O homem é dotado de livre arbítrio. Que vem ser isso? É a condição que ele tem de escolha. Deus põe diante do homem, né, a condição de viver e viver eternamente, de ter a salvação. No entanto, não é algo que seja forçado. Ele tem a condição de resistir. Bom, se ele resistir, aí é um problema do homem que fez a sua própria escolha. Mas que Deus, o desejo dele é que todos os homens sejam salvos, né? O outro ponto aqui é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tem que andar junto. A fé sem obras é morta, né? Mas também não dá para praticar apenas as obras e achar que está salvo. Não. Precisamos aí receber a Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependermos, certo? Lembra da outra lição que nós falamos aqui, da condição da eleição, arrependimento e fé. Finalmente, obras como evidência de salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é
nós, ele fala no versículo, né? Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. E aí, no segundo ponto, ele fala, a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa. Então, fique claro aí, não é porque você se ache bonzinho, porque não existe um bonzinho, né? Não é porque você gosta de ajudar os outros, é importante fazer isso, é muito importante. Isso daqui evidencia, você é salvo, você pratica as boas obras, mas não são essas obras que vai garantir salvação. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, volto a frisar aqui. O homem, se fosse olhar direitinho, por sua condição humana, sua condição física, sua condição de pecador, jamais chegaria aos céus. Mas, né, através do sacrifício de Cristo na cruz, puramente graça de Deus, favor imerecido, é que nós chegaremos lá. Só através da graça, do favor de Deus. Finalmente chegamos à conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Falamos aqui numa outra lição. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Deus, nosso Pai. Amém? E aqui nós terminamos mais uma lição para a glória de Deus Pai. Quero agradecer vocês, jovens, que nos assistiram mais uma vez, em nome de Jesus.